Pai do Senhor, sou o missionário Sérgio Roberto. Ontem, domingo, dia do Senhor, estava dando uma palestra sobre batismo. Tem muitos católicos que têm muita dúvida, tanto sobre o batismo, tanto sobre as imagens, sobre a tradição da igreja, o magistério e também sobre a Sagrada Escritura. O tema que eu quero pregar aqui hoje é: batismo de criança é válido, porque é da tradição da igreja, tanto no Velho e tanto no Novo. A circuncisão é a prefiguração do batismo no Novo Testamento. E a circuncisão dada por Abraão, patriarca, as pessoas, as crianças nascidas, era circuncidada ao 8º dia, prefigurando o batismo de criança. Mas eu quero pregar aqui, os apóstolos, os primeiros cristãos, batizavam a família toda. E também o batismo de João Batista, também, como vai dizer lá em, se eu não me engano, em Atos 19, o apóstolo Paulo tem um encontro com os discípulos de João Batista, e o apóstolo Paulo fala: qual batismo vocês foram batizados? O batismo de João. Mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo, o batismo da tradição da igreja, o batismo dos apóstolos. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo através do apóstolo Paulo e começaram a profetizar. Porque muitas pessoas não entendem, e também é uma pregação muito distorcida, porque o batismo de João Batista foi válido até Cristo, para concretizar, para se realizar todas as profecias, tanto dos profetas e até Cristo. O batismo de João Batista valeu até Cristo. Ora, nós estamos no tempo da graça, da nova era, do novo mandamento, que é um batismo diferente também. É com aspergir. Antes era imersão, mergulhava a pessoa por inteiro. Não, agora é só com um pouquinho de água. Como a igreja primitiva fazia. Para a gente entender, vamos ali em Coríntios, 1 Coríntios 1. Olha só que interessante. 16, ó. Aliás, batizei também a família de Estéfanes. Além deste, não me conta ter batizado ninguém mais. O apóstolo Paulo batizou a família de Estéfanes todo. Porque se um pai de família era convertido, toda a família era batizada. Tradição, costume da igreja e tradição do povo também. A circuncisão também batizava também. Circuncidava. É só que interessante, o apóstolo Paulo batizou uma família inteira. Se você catar, a maioria das famílias sempre tem uma criança pequena, idoso, etc. Atos dos Apóstolos é o livro que prova, mas a igreja primitiva, o batismo. Atos dos Apóstolos 16, é só que interessante. 14 e 15, ó. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nós escutava o Senhor, abriu-lhe os corações para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tem fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso, olha só. A família toda de Lídia foi batizada com aspergir água. Não era com imersão mais como João Batista fazia, não. Porque os apóstolos entenderam. O batismo de João Batista é para até a vinda de Cristo, para Cristo ser conhecido. E ele irá batizar com fogo. Atos após 16 também, é só que interessante. No 33, ali o carcereiro que mantinha Paulo ali no cárcere creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado
ele e toda a sua família. Atos dos Apóstolos 16:33. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, ele lavou-lhe as chagas, e imediatamente foi batizado, eles e toda a sua família. Que é um texto muito distorcido, com os nossos irmãos que querem imitar a igreja de Cristo, distorcem o texto. Fala que criança não pode ser batizada, porque criança não crê. Ele usa uma tática, o 41, Atos dos Apóstolos 2:41, para tentar negar que o batismo de criança só é para adulto. Então, se a gente for catar assim a pé da letra, então as crianças têm que ser batizadas com 30 anos, porque Jesus Cristo foi batizado com 30 anos. Viu como não tem pé nem cabeça? É só que interessante. 41. As Apóstolos 2:41. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se ou mais ou menos 3.000 números de adeptos. Olha só. Mas esquece o 38, 39. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Atos dos Apóstolos 2:38 e 39. E vai dizer Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê vai ser batizado. Não extingue nem adulto nem criança. Aquele que crê. Se um pai de família crê no Senhor Jesus Cristo, toda a sua família vai ser batizada. Isso que os apóstolos entenderam. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebeste o dom do Espírito Santo. 39. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que ouviram de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus foi batizado para concretizar, para completar a lei. Isso foi o batismo de Jesus Cristo. O batismo de João Batista foi válido até Cristo. Se você tem dúvida, lê Atos dos Apóstolos 19, ali você vai ver. Por que eles tentam negar? A criança não pode ser batizada, porque criança não crê. Lá no Velho Testamento, em Filipenses, olha só que interessante, 3:3. Porque os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e ponhamos nossa glória em Jesus Cristo. E não confirmamos na carne. Antes, a circuncisão era na carne, para ser marcado, para ser lembrado povo de Deus e escolhido. Hoje em dia nós temos essa graça. Não ser circuncidado na carne, mas no Espírito em verdade. Aleluia. Segundo Colossenses 2:11 e 12. Nele também fosse circuncidado com circuncisão não feita por mão de homens, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Olha só que interessante. Sepultado com ele no batismo, com ele também ressuscitados por vossa fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Olha só. Sepultado em Cristo no batismo e ressuscitado em Cristo no batismo. Não marcado na carne, mas no Espírito. No Velho Testamento era marcado na carne. No Novo Testamento não, meu irmão. Não vivemos no tempo da lei, mas é no tempo da graça. Por isso que é graça. Mas as criancinhas, as povo falam, a criancinha não pode ser batizada, porque a criancinha não crê. Meu irmão, a Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus fala que as criancinhas crê. Deixa ela vir, porque o reino de Deus é dela. A criancinha crê mais que eu e você, meu irmão. Salmo 8, versículo 3. Olha só que interessante. Para cair por terra essa dúvida. Da boca das criancinhas e dos pequeninos saíste um louvor, que confunde os vossos adversários e reduza ao silêncio ao vosso inimigo. Porque os caras catam, a criancinha não pode ser batizada, porque a criancinha não crê. Crê sim, meu. Que o próprio Senhor Jesus que está falando. Em Mateus 18, do 2 ao 6, Mateus 21:16. Olha só que interessante, Mateus 18,
Olha. Jesus chamou uma criancinha, colocou no meio dele e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarei no reino do céu. Isso. Aquele que faz humilde como essa criancinha será maior no reino do céu. E o que receber, olha só que interessante, em meu nome, a um menino como ele é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que ele atasse ao pescoço ao mó de um moinho e lançasse no fundo do mar. Olha só, tirar o batismo de uma criança é diabólico. É só que em 21:16. Disseram-lhe eles, ouve o que diz eles perfeitamente. Respondeu Jesus, nunca leste estas palavras da boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o vosso louvor. Cita Salmo 8:3 que eu acabei de falar. Ah, mas servo Roberto, o batismo de criança tem que ser como? É numa piscina, é na água corrente, é no mar da Galileia, etc. No Velho Testamento, sim. Mas no Novo não, meu irmão. No Novo, tanto faz. É aspergir de água. Ah, mas não, você tem que ser batizado nas águas correntes. Ah, você tem que ser batizado na piscina, mergulhar todo. Não, meu irmão, nós não estamos no batismo de João Batista. Ah, para você ser batizado, você tem que fazer 30 anos. Ah, para você ser batizado, tem que ser adulto. Não, meu irmão. Comprovei que famílias inteiras eram batizadas. Em Atos dos Apóstolos 8, ali eunuco batiza, ou Felipe batiza aquele eunuco de Etiópia. Com um pouquinho de água. A quanto também? Pouquinho de água, ali no deserto. O apóstolo Paulo também, Atos Apóstolo 9:17. Ananias batiza o apóstolo Paulo no quarto. Com um pouquinho de água, não tinha piscina, não tinha rio, não tinha nada. Que as pessoas estão no Velho Testamento ainda. Um batismo de João Batista. Atos Apóstolo 8, ó. É só. 36 em diante. Continuando o caminho, encontraram água, disse então o eunuco, eis aí a água. Que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, se crê de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água. Felipe batizou o eunuco. É só. No deserto, onde tem só um pouquinho de água. Não foi em cachoeira, não foi como o simbolismo de João Batista, não, meu irmão. Nós temos que seguir tradição da igreja. Tem mais. Atos dos Apóstolos 9, quando o apóstolo Paulo se converte. Ali, Atos dos Apóstolos 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, e disse, Saulo, Saulo, meu irmão. Saulo, meu irmão. O Senhor Jesus, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou para que recobre a vista. E fiquei cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram os olhos de Saulo, uma como escama. Recuperando a vista, levantou-se e foi batizado. Vamos citar aqui Atos dos Apóstolos 19. É só. Apóstolo Paulo tem um encontro com os discípulos de João Batista. Então, em que batismo foste batizado? Perguntou Paulo. Disseram, no batismo de João. Olha só. E não tinha recebido o Espírito Santo. Não conhecia o Espírito Santo que tinha na vida dos apóstolos. Paulo então replicou. João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir. Depois dele, isso é Jesus. Ouvindo isso, foram batizados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foram batizados. E não o batismo de João Batista mais. Enquanto Paulo impondo as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Não conhecia, foi batizado no batismo da remissão dos pecados. Pois Paulo, qual batismo vocês foram batizados? Batismo de João.
Mas o batismo de João só dava um batismo de arrependimento, de penitência. Vocês conhecem o batismo de Jesus Cristo, do Espírito no fogo? Enquanto Paulo impõe a mão, o Espírito desceu sobre eles. Os 5, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, só tem um batismo, só tem um corpo, só tem um batismo, só tem um Senhor, só tem uma fé. Mas só 4 e 5, você de um só corpo e um só Espírito, como foste chamado pelas vossas vocações, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Quem batiza do batismo de João, que eu vejo por aí, não é válido. Infelizmente. Por isso que nós somos muito atingidos, por isso que nós somos muito atacados, por isso que nós somos muito criticados. Batismo de criança e batismo de adulto é tradição da igreja. Não é uma brincadeira. Não é só um simbolismo. É uma realidade. É sério, é coisa séria. Que o Jesus foi batizado por precursor para ele receber o Espírito Santo, para concretizar e realizar as profecias. Glória a Deus, aleluia. Eu poderia falar várias passagens aqui, mas já dá para entender como funciona o batismo. As pessoas eram batizadas assim com o batismo de João Batista. Para receber quem? Cristo. E Cristo foi batizado para concretizar a lei. Cristo não precisava ser batizado. Foi circuncidado no 8º dia e foi batizado. A circuncisão é prefiguração, para quem entende Bíblia sabe o que eu estou falando, do batismo do Novo Testamento. Você batiza e vai ser batizado com fogo, com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, meu irmão, seja louvado o Senhor. Muitos católicos têm dúvidas sobre imagem, sobre oração repetida. Lá no encontro as pessoas falam, a imagem de Nossa Senhora. Eu tenho uma lá, é uma adoração? Não. Eu expliquei para ela. Mas qual foi a igreja fundada? Eu expliquei para ela. Tanto no Velho e no Novo. Que tem pessoas que não têm conhecimento. Nós precisamos disso. Levar o conhecimento aos católicos. Para não se perder. Que Oséias 4:6, meu povo se perde, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque o povo não quer ter conhecimento. Porque o povo não ensina o conhecimento. São poucos. Glória a Deus, aleluia. Que dá mais um pouco o conhecimento. É válido. As criancinhas de peito tiraste um perfeito louvor. Salmo 8:3. Ou Mateus 21:16. Mateus 18, do 1 ao 6 ali você vai ver. Glória a Deus, aleluia.